caos, trevas, seca, falta de água na descarga. Isso é ruim. Será que isso aí tem a ver com as massas de ar? O que você acha? Massas de ar. Massas de ar, galera, são porções atmosféricas que possuem características próprias. Quais são essas características? Dá uma olhada comigo aqui. Elas podem ser secas ou úmidas. Nunca vai poder ser seca e úmida. Ou é seca ou é úmida. Ou fria e quente. Dá uma olhada. Você pode ter uma massa de ar seca, beleza? Ela pode ser fria ou quente, vai ser seca. Ela pode ser úmida, ela vai ser úmida, fria ou quente. O que vai ocorrer, galera? São as características, ela tem que ser seca ou úmida, fria ou quente. Essas são as características dessa porção recheada de ar que você tem como massas de ar. Eu preciso fazer com vocês agora o seguinte, entender onde se localizam as massas de ar, a nomenclatura delas, vai ficar facinho. Eu desenhei um mapa aqui para vocês que não parece muito Brasil, mas se esforça, vai, dá uma ajuda, faz de conta que esse mapa está bem desenhado. Olha só, as massas de ar elas vão ser compostas por 3 letras. A primeira letra é a letra M ou inexistente. Esse M tem que ser minúsculo ou inexistente, ele significa massa. Tudo bem? Então a primeira letra, facinho, ou ela não existe ou ela é um M minúsculo. A segunda letra ela vai ser maiúscula e ela pode ser designada por 3 letras. P de polar, T de tropical ou E de equatorial. A segunda letra, então, se existe a primeira, a segunda letra vai ser o quê? P de polar, T de tropical, E de equatorial. Dá uma olhada. Linha equatorial, a linha do trópico e a do polo vai estar lá embaixo. A gente não consegue desenhar representando o Brasil, mas são os 3 tipos de massa, a letra da origem. E a terceira letra vai ser o quê? Ela vai ser continental, se ela nascer no continente, ou ela vai ser atlântica, se ela nascer no oceano. Estamos falando do Brasil. Vamos lá então. A primeira massa de ar que nós vamos ter, vamos escrevê-la. Eu quero saber da massa equatorial continental. Ela se chama então MEC, massa equatorial continental. Onde eu coloco ela aqui na lousa? Está aqui, equatorial continental. Eu desprezei a letra M. Massa equatorial continental. Qual é a característica dela? Ela é quente e úmida. Ela atua em grande parte do território brasileiro. Essa massa é muito úmida por quê? Porque ela tem as características da floresta amazônica para ajudá-la. Floresta amazônica, floresta de chuva, chove muito, evapora muita água. Então você tem aí o quê? A massa equatorial continental quente e úmida. Se eu pedir para você agora achar a massa equatorial atlântica, onde ela vai estar? Linha do Equador e no Oceano Atlântico. Equatorial Atlântica. Ela atua principalmente aonde? Litoral nordestino, litoral do nordeste do Brasil. Então você tem a linha do Equador, 2 massas equatoriais. Uma é continental, leva a letra C, a outra leva o quê? O A de Oceano Atlântico, beleza? Então vamos lá. Outras 2 massas que nós temos no nosso território. As massas tropicais. Vão estar onde? Linha do trópico. Tropical continental é a única massa seca que nós temos atuando no território brasileiro. A massa tropical continental é a única massa que nós temos como característica dela ser seca. Todas as outras massas do Brasil são úmidas. Essa massa ela vai atuar principalmente no inverno, tá? Por isso que o nosso inverno aqui em São Paulo acaba sendo mais seco. No centro-oeste você tem muitas queimadas, por quê? É uma massa que não carrega umidade, é uma massa de origem seca. No verão, ela é um pouco suprimida pela atuação da equatorial continental. Vai atuar em grande quantidade aqui e ela acaba ficando mais reduzida. A outra massa que nós temos vai ser o quê? Tropical atlântica. Vai atuar onde essa massa? Essa massa é muito importante, ela atua no litoral sul-sudeste e vai atuar também no interior da região sudeste do Brasil, interior de Minas, interior de São Paulo. Essa massa, ela é úmida. Olha só, como que eu sei que ela é úmida? Oceano Atlântico, entre os trópicos. Água quente evapora, então essa massa acaba adquirindo como característica ser úmida. A outra massa que nós temos no nosso território, galera, atuante, é responsável pelo nosso inverno, é a polar atlântica. Dá uma olhada, ela vai vir lá do polo, lá do sul do planeta e vai chegar até o nosso território. Então ela vai ser representada pelas letras P de polar e A, porque ela vem pelo Oceano Atlântico. A MPA então vai vir pelo sul do país
e vai chegar até a floresta amazônica. Ela é dividida em 3 braços, a gente já fala mais da MPA. Olha só, acompanha comigo aqui. Linha do Equador, trópico, continente, Oceano Atlântico. Então você consegue descrever rapidão as letras. A única massa seca do nosso território, tropical continental. A única massa fria do nosso território, polar atlântica. Beleza? Essas são as 5 massas que regulam o nosso clima. Mas o que isso tem a ver então com a seca atual que nós temos em São Paulo? Bom, já caiu em alguns vestibulares, na Unesp, ano passado mesmo, você teve uma questão que foi sobre a questão política. Por que está seco em São Paulo? Faltou investimento na questão da água e a população cresceu demais. Então, o que houve? Não posso colocar a culpa só em São Pedro, não posso colocar a culpa só nos políticos. Foi um conjunto de situações. Os políticos sabiam que estava faltando água, que iria faltar, os políticos sabiam disso e não investiram. E, ao mesmo tempo, a gente não teve uma colaboração divina e São Pedro não abriu a torneirinha para nós. Então, você não tem uma causa única para a seca em São Paulo, é um conjunto de causas. O que vai ocorrer, galera? Eu quero mostrar para vocês agora, provar para vocês, por que o inverno no Rio Grande do Sul ele é úmido e o inverno aqui em São Paulo é seco. Repara só, a Polar Atlântica, atuação no inverno, ela vai sair lá do polo, carregadíssima de umidade, fria, muito fria. Ela vai chegar no sul da Argentina e do Chile, o que vai acontecer? Ela vai estar úmida e carregada com muito frio. O que vai ocorrer? Sul da Argentina e Chile, neva, temperaturas muito baixas. Essa massa vai subindo, vai chegando no Uruguai, aí você ainda tem neve e ela está fria. Quando ela entra no Rio Grande do Sul, Brasil, ela ainda está fria, tem algumas nevascas. Santa Catarina, você tem um pouquinho de neve caindo. Daí o que vai acontecer? Quando essa Polar Atlântica, olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai sair lá do sul do planeta, ela vai passar por toda a América do Sul. Quando ela passar o trópico, o que vai acontecer? Passando o trópico, ela vai perder a umidade. Por que o nosso inverno, então, ele é frio e seco? Perdão, nosso inverno aqui em São Paulo, diferente do inverno do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nesses 2 climogramas que eu tenho aqui. Climograma do Rio Grande do Sul, climograma de São Paulo. Olha só, observa, você consegue ver que o climograma do Rio Grande do Sul do Brasil, ele é o quê? Úmido o ano todo, você tem chuvas bem distribuídas. Por quê? A polar atua muito lá. Então a polar vem carregada de umidade e chegando lá, ela vai despejando essa umidade. Essa umidade uma hora acaba. Quando ela passa o trópico e chega para nós aqui em São Paulo, o que vai acontecer? Você tem São Paulo sem umidade no inverno. Por quê, galera? Ela despejou toda a sua umidade. Passou o trópico, acabou. Por esses 2 climogramas, nós conseguimos observar, então, o inverno seco em São Paulo e o inverno úmido no sul do Brasil. Belezeira? Bom, vamos lá. Olha só, voltando para o nosso mapa aqui, queria que você pensasse, então, a questão da polar. Olha só. Inverno em São Paulo seco. Nós já sempre tivemos uma característica desse inverno ser seco. Então, lembra disso. Não é esse ano exclusivo que ficou seco. Nós temos características de inverno seco em São Paulo sempre. Mas o que houve? Faltou investimento, a população cresceu e faltou conscientização no uso da água. Nós gastamos muita água de forma inútil. Então, você como vestibulando, você como cidadão, tem preocupação com esse assunto. Cuidado com ele. Isso pode afetar você diretamente. Beleza? Até mais, galera. Obrigado. Filósofo. Dá uma olhada nesses 2 gráficos aqui, nesses 2 climogramas. Climograma não dá. Ah, droga. Por esses 2 climogramas, tá difícil falar climograma hoje.